Então, pessoal, a gente viu o nosso modelinho análogo, né, que é um modelo clássico, em que a gente tinha aqui um elétron, né, ou qualquer coisa, uma partícula fundamental, que a gente pensava como se fosse uma espira, né, com uma certa carga que está girando. Isso representaria aqui o modelo clássico. A gente viu como é que esse modelo reage num campo magnético externo, né? A gente botou um campo magnético B aqui e viu que, nesse caso, o momento angular que está aqui, né, saindo dessa espira, né, ortogonal ao plano dela, ele gira em torno de B. Né? Esse é um modelo análogo para a gente pensar um pouco como que a gente pode dar a interação do spin. Né? Mas antes disso, acho que vale a pena a gente ver como que esse modelo aqui já se comporta do ponto de vista da teoria quântica, certo? Então, para isso, a gente precisa escrever a nossa Hamiltoniana, né? E no caso, uma Hamiltoniana de um sistema que está acoplado com o campo eletromagnético, né, pode ser escrito assim, né, no caso do campo magnético B. Então você tem aqui um momento menos Q A, onde esse cara aqui é o potencial vetor, que vocês aprenderam lá em eletro, né, dividido por C quadrado. Tá? O quadrado aqui é simplesmente esse vetor escalar ele mesmo, ok? Dividido por 2 vezes a massa da partícula. Tá? Então veja, não é muito simples você entender por que a Hamiltoniana é escrita dessa forma, tá? Isso aqui tem a ver com o fato de que a gente vai querer uma derivada covariante, né, no sentido aqui da curvatura associada ao potencial vetor, né? Como eu já falei para vocês, o potencial vetor pode ser pensado como uma conexão num certo espaço diferente, onde a curvatura é justamente o campo elétrico e o campo magnético, né? E nesse caso, quando você encontra essa derivada covariante, você descobre que é a derivada covariante, que lembra que esse cara aqui, na representação da posição, é como a derivada em relação a x, é ddx, ddy, ddz, e esse cara aqui entra como justamente a conexão dessa derivada, né, quando você estiver pensando que você está atuando nas funções de onda, tá certo? Bom, então uma vez que você encontra essa Hamiltoniana, né, essa Hamiltoniana quântica, tem que lembrar o seguinte, o significado do potencial vetor aqui, ele não é o potencial vetor de um campo eletromagnético quantizado. Ele é o potencial vetor do campo magnético, o campo eletromagnético, no caso aqui vai ser só magnético, mas eletromagnético, né? Externo dado, fixo, que não é quântico, mas como ele está calculado, né? Como o potencial vetor é calculado em x, e x é um operador, isso dá para a gente o potencial vetor que a gente abrevia assim como operador, tá certo? Então, não é que o A é quântico nesse caso, né? É que, na verdade, o A está calculado num operador que é quântico, tá certo? Então, é claro que para a gente fazer, por exemplo, o efeito fotoelétrico, a gente precisa quantizar de fato o campo eletromagnético e aí a coisa toda fica um pouco diferente, tá? Bom, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar e abrir a nossa Hamiltoniana, tá certo? Como é que fica isso? Vai ficar P módulo quadrado sobre 2m, que é esse termo aqui quadrado. A hora que a gente for pegar os termos cruzados, tem que tomar cuidado, porque esse cara é o momento, e A depende de x, que é a posição, que foi o que eu acabei de escrever aqui para vocês. Então, esses caras não necessariamente comutam, tá? Então, a gente vai ter o quê? Menos Q sobre 2m, 2mc, e aqui vai ficar assim. PA. Tá? Se vocês ficarem confusos em relação a como é que você pensa o produto interno e os operadores, vocês podem abrir isso aqui em componentes, fica mais fácil, depois vocês veem que ele dá justamente o produto interno de vetores cujas componentes são operadores, tá? Mais a P. Tá certo? E você tem esse termo aqui quadrático, né? Mais Q quadrado sobre 2m C2 módulo do potencial vetor quântico ao quadrado. Tá certo? Bom, no caso aqui, lembre, a gente tem um campo magnético, ainda vamos fazer ele constante na direção z, né? E para ele ficar constante na direção z, a gente tem o seguinte, a gente pode escrever o nosso potencial vetor como sendo essa constante sobre 2, isso aqui é um número, tá? Vezes menos y direção x, que eu chamo de E1, mais x direção E2. Tá? Esse aqui é o x chapéu, y chapéu, se vocês preferirem. Tá? É uma conta muito fácil vocês verem que o rotacional
desse potencial vetor vai ser justamente, né, B E3. Tá certo? Vocês vão notar que existem outras formas de obter B E3. Às vezes só com um desses termos aqui, né? Vocês vão ver que a parte do rotacional, por exemplo, só aqui do X E2 já dá o E3. Mas a gente tem que lembrar que tem uma certa liberdade de calibre, tá certo? E o calibre que a gente está usando é o calibre de divergente de A igual a zero, tá certo? Isso precisa ser usado para fixar totalmente o nosso problema, tá bom? Bom, ok. Agora que a gente sabe disso, a gente pode fazer o seguinte. O que acontece quando a gente atua P escalar A, P chapéu, escalar A chapéu, num estado psi qualquer? Certo? Isso aqui pode ser visto assim. Para facilitar a vida, você pode imaginar que você está pegando tipo funções de onda, né? Então você pode fazer isso botando, por exemplo, o cat x aqui ou botando a identidade aqui. Mas, independente de como você pense nesse problema, o que você vai ter é o seguinte: menos IH cortado divergente de A psi. Tá certo? Ou seja, na representação de função de onda, você pode pensar que você botou um x aqui, um p, né? Escalar A. Você sabe que o P nessa representação é menos E dx, esse cara aqui vai ser simplesmente, né, o X chapéu aqui dentro vai ser o operador multiplicação, né, e isso aqui vai te dar justamente isso aqui que eu tô escrevendo. Menos IH cortado, divergente de A psi. Tá certo? Bom, mas isso aqui se distribui, né, então essa continha é fácil, fica menos IH cortado divergente de A. Agora é o divergente do A clássico mesmo, né? Porque esse cara aqui foi calculado em x, então é o A de x normal, vezes psi, mais, menos, quer dizer, IH cortado. E agora eu tenho o A escalar gradiente de psi. Tá certo? Bom, ok. Ou seja, menos IH cortado A gradiente de psi é basicamente dizer, eu posso passar o IH cortado para perto do meu nabla, né? do meu gradiente aqui, e isso aqui vai me dar o próprio P. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo A ponto P, agora operadores, né? Escalar P atuando em psi. X. Tá certo? Ou seja, eu acabei de mostrar que esses caras aqui comutam justamente quando eu fiz essa escolha aqui da divergência igual a zero, tá certo? Ela facilita bastante nossa vida aqui atrás. Ok, bom, se esses caras comutam, significa que esse termo aqui é igual a esse termo aqui, então eu posso juntar os dois e sumir com esse fator de 2 aqui embaixo, tá certo? Bom, esse termo aqui é o termo cinético, e esse termo aqui é o termo de potencial, digamos assim, de potencial eletrostático e tudo mais, né? Então, eletrostático, bom, é um pouco mais complicado aqui porque é campo magnético, mas esse aqui é um pedaço de potencial V de x, digamos assim, e no fim você tem um termo de interação aqui, tá certo? É esse termo de interação que a gente está interessado, que vai ser H, interação, para fazer um paralelo com o que a gente fez no caso do modelo análogo, vai dar menos Q sobre 2mc, né, vezes aquilo que eu falei, né? Esse termo e esse termo são iguais. Então, isso aqui vai dar pra gente, deixa eu ver como eu escolhi, 2AP. Tá certo? Bom, agora, nesse caso, especificamente, veja o que está acontecendo. O meu A, ele está aqui. Menos YE1, né? Mais XE2. Ou seja, aqui como esse cara aqui é operador, como eu falei para vocês, o A operador, né? O A operador nada mais é do que o A clássico calculado no X operador, Y operador, Z operador. Tá certo? Então esses caras que vão aparecer aqui, ó, quando o meu A tiver o chapéuzinho aqui, vai ser Y chapéu e X chapéu. Tá certo? Então eu tenho esse produto escalar aqui e como é que vai ficar? Vai ficar menos que
sobre 2mc. E aqui vai ficar assim, x chapéu, que é esse cara aqui, mas ele está multiplicando o E2. Quando calcular o produto escalar do E2 com P, pega o PX, PY. Então vai ficar PY chapéu. Menos, por causa desse sinal de menos aqui, Y PX. Certo? Bom, pessoal, mas o que é isso aqui? É o LZ. Tá certo? Então lembra, lá no modelo análogo a gente fez a continha toda para um caso bem específico de uma espira bem aproximada ali como uma coisa girando em círculo, né, e encontrou justamente o acoplamento entre o momento angular e o campo magnético, né? E aqui a gente vai encontrar uma coisa similar, né? Ou seja, esse cara aqui vai poder ser escrito como? Isso aqui vai ser menos Q sobre, né? Espera um pouquinho que faltou botar, quando eu escrevi aqui, faltou o meu B sobre 2, tá? Então, deixa eu ver, isso. Faltou esse 2, tinha cortado com esse 2 aqui, tá? E aqui tem o meu B sobre 2, tá certo? Então, isso aqui vai ficar agora menos Q dividido por 2mc, que é esse 2 agora que voltou para cá, tá certo? L, chapéu, L aqui no caso LZ, B, né? Foi como eu chamei. Só que lembrando que esse cara aqui são as componentes Z do momento angular e o B é a única componente do meu B que é diferente de zero, né? Que é o meu B na direção Z, é a única diferente do meu B que é diferente de zero. Então isso aqui eu posso escrever como sendo menos Q sobre 2mc. E aqui eu tenho L escalar B. Tá certo? Então, pessoal, é o mesmo resultado que a gente tinha antes. Só que aquele resultado que a gente obteve antes no modelo análogo clássico, a gente construiu a espira de uma forma bem simplificada, né, e encontrou esse fator aqui. Só que a gente acabou de reencontrá-lo nesse modelo quântico, em que a gente de partida já usa uma hamiltoniana correta, né, e isso não faz nenhuma hipótese sobre se tem uma espira ou não ser espira, né, ou como é que está a distribuição de carga aqui e assim por diante, né? Ou seja, se a gente define novamente o nosso momento magnético, isso aqui vai ser momento magnético escalar B. Onde isso aqui é o que a gente define como momento magnético. Novamente, o momento magnético vai ser gama L. Tá certo? Bom, é isso. Então a gente reobteve a mesma coisa do ponto de vista quântico. O interessante aqui é que se você for olhar o que acontece com esse momento magnético, como ele é quântico agora, e a gente sabe como é que são as representações do grupo de rotação, a gente sabe justamente que o nosso μz quântico vai ser nada mais do que Q sobre 2mc Lz, né? E isso leva a gente o quê? A gente sabe que os autovalores do Lz é H cortado M, onde M é o momento angular na direção Z, né? Então isso aqui vai ficar Q, H cortado sobre 2mc, e aí depende do momento angular, isso aqui vai ser 0, ou mais ou menos 1, ou mais ou menos 2, depende do momento angular total do nosso sistema. Então, quando a gente for medir agora o momento magnético de uma partícula, e a gente souber que a partícula, por exemplo, não tem spin, que está medindo só o momento orbital, a gente sabe que a gente só conseguirá medir esses números aqui. Tá certo? Então, essa parte é como é que a gente faz a quantização em contraacoplamento de momento angular com o campo magnético, tá? E na próxima a gente vai ver agora, finalmente, como é que a gente usa essas mesmas ideias no caso do spin.